Agora nós vamos para a segunda parte dessa temática que nós estamos trabalhando, que é a pesquisa escolar. Nós já escolhemos o assunto, né? Cada um escolheu aí a sua temática, aquela que responde à sua problemática nesta pandemia, correto? Então agora nós precisamos anotar isso que foi pesquisado. Certamente que você leu muitas coisas, você se informou de muitos fatos, uma série de coisas, e agora você precisa colocar isso no papel de forma organizada. Como você vai fazer isso? Então agora vem a segunda parte do nosso trabalho. Primeiro, nós estamos fazendo um relatório sobre o quê? Um relatório sobre saúde mental dentro da temática que você escolheu. Eu escolhi falar sobre estresse, eu escolhi solidão, eu escolhi depressão, eu escolhi ansiedade. Então, dependendo da sua escolha, vem o seu título. Aqui eu coloquei o exemplo, relatório sobre saúde mental, estresse, no caso de quem escolheu estresse. Se você escolheu, por exemplo, ansiedade, no lugar de estresse, você vai colocar ansiedade. Coloquei um segundo exemplo aqui. Esse segundo exemplo não tem a ver com o nosso trabalho, mas eu coloquei para exemplificar que em outras situações vocês podem utilizar essa mesma aprendizagem para fazer um relatório, tá, gente? Então, esse relatório não se limita apenas a essa atividade escolar que nós estamos fazendo. Assim como a pesquisa também não. Os passos que nós vimos na pesquisa anteriormente, vocês podem usar em qualquer pesquisa que vocês fizerem, tá? Então, aqui no caso do relatório, você colocou o seu título. Agora nós vamos para a próxima parte, que é a introdução. O que você vai colocar na introdução do seu relatório? Você precisa apresentar um resumo bem claro dos objetivos da sua pesquisa e a metodologia que foi utilizada. Ou seja, como você realizou esta pesquisa, que ferramentas você utilizou. Aí eu coloquei aqui o exemplo 1. O seguinte relatório sobre saúde mental na pandemia, da EPG Celso Furtado, tem como objetivo entender melhor sobre questões pessoais preocupantes desse período e encontrar soluções para me orientar nesse sentido. Para isso, pesquisei, aí vem a metodologia, alguns sites e li textos, como também assisti a alguns vídeos, certo? Então aqui você fez o quê? Você disse qual foi o seu objetivo com essa pesquisa e você colocou também o que você utilizou para localizar essas informações, tá? Feito isto, tem um segundo exemplo. Se fosse a visita ao museu, você poderia relatar como foi essa visita, tá? A parte do exemplo da visita ao museu está no PDF que eu enviei para vocês. Desenvolvimento. Essa é a parte mais longa do relatório. Por quê? Porque é onde estão as pesquisas realizadas e os dados obtidos. Então, é no desenvolvimento que você vai falar sobre o que você aprendeu nesse percurso, certo? Aí, dependendo do foco desse relatório, podem aparecer entrevistas, depoimentos, gráficos. Isso vai depender da extensão do relatório, do enfoque, do objetivo. Esses recursos ajudam a organizar melhor a pesquisa e a dar mais consistência, né? No caso de vocês, eu orientei vocês a irem anotando o que vocês pesquisaram em forma de tabela, para vocês não perderem as informações nem elas se confundirem. Então, quando você fez a pesquisa, você organizou as suas informações em forma de tabela. Agora, no relatório, você está organizando essas informações que já foram selecionadas em forma de texto, tá bom? Isso vai aparecer onde? No desenvolvimento, tá? Exemplo. De acordo com o texto, qual texto? Em que texto você leu isso que você vai dizer? Então, você vai colocar o nome do texto aí. Estresse é
Então, qual foi a definição que você encontrou de estresse? Você vai explicar. Um número muito grande de pessoas sofre de estresse hoje em dia e pesquisas mostram que esse número aumentou na pandemia. Você pode acrescentar a isso a informação de que tipo de pesquisa mostra isso, tá? As principais causas do estresse são, então você também pesquisou sobre isso, sobre as causas. Quais são as principais? Você vai colocar isso no seu texto. Vi no vídeo, em qual vídeo? Identifique o vídeo, certo? Que a causa principal é. Qual é a causa principal que você localizou do estresse? Anote aí também no seu relatório. Ao longo da pesquisa, percebi que tenho apresentado tais e tais sintomas. Quais foram os sintomas que você percebeu que tem apresentado? Porque temos que lembrar que a pesquisa é direcionada a uma necessidade sua, certo? Quais foram os sintomas que você percebeu serem mais comuns em você que estão sendo descritos na sua pesquisa? Anote, fale um pouco sobre eles. Como também pesquisei soluções, porque a pesquisa não se limitava a procurar definições e causas, mas também como minimizar, como solucionar, concluí que preciso, então, pelo que você leu, você precisa fazer o que para melhorar essa situação? E aí você acrescenta aí no seu desenvolvimento. Lembrando que esse é um exemplo em que eu estou seguindo pela linha de que você pesquisou sobre estresse. Se você pesquisou sobre outra coisa, é claro que você vai relatar aqui sobre outra coisa, tá? E por fim, a conclusão. Nos relatórios, a ideia principal é relatar sobre algo. Portanto, na conclusão, você vai fazer um fechamento das principais ideias. Então, você não precisa mais acrescentar, você vai fechar, você vai terminar. Coloquei aqui o exemplo. Por meio dessa pesquisa, foi possível aprender mais sobre o tema. Durante a pesquisa, aprendi informações importantes sobre estresse e outros problemas emocionais e mentais que podem me acontecer. Encontrei também uma forma de buscar soluções pessoais para questões que desconhecia e pretendo pesquisar mais sobre esse e outros assuntos que me despertem curiosidade. Você pode acrescentar mais alguma coisa aí? Claro, né? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? E aí, tá feito o seu texto. Um relatório não tem um número máximo ou mínimo de linhas, vai depender do objetivo desse relatório. Por se tratar de uma pesquisa muito objetiva, você pode fazê-la em 1 ou 2 páginas no máximo. Não é necessário ir muito além disso. Também não quer dizer que será errado se você se exceder. O que não é possível é você apresentar um relatório de uma pesquisa como essas em 5 linhas ou 6, por exemplo, ou metade de uma folha, tá? Então, para a gente concluir, cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Uma frase de Charlie Chaplin para a gente encerrar. Até a próxima aula.